Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Como está a crise de adubos? Teremos suprimento de fertilizantes no Brasil neste ano? Conversei com o consultor da Stonex, Marcelo Melo, sobre toda esta problemática e suas consequências. Pessoal, com muito prazer, eu estou com a segunda entrevista no ano com o Marcelo Melo da Stonex, um analista desta empresa, um analista muito especializado em fertilizantes. E, Marcelo, lhe agradeço muito a sua participação novamente aqui no canal, que sempre é fantástica, muito assistida, muito elogiada. Então, Marcelo, já começamos com a pergunta que estamos vivendo um momento de muita confusão, inclusive globalmente e nos fertilizantes também. E a pergunta é: como podemos contextualizar toda essa questão do fertilizante na agricultura brasileira e global e como chegamos a essa confusão nesse momento? Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você, Nelson, e com teus ouvintes aí, de modo que está excelente. E acho que é um bom começo da nossa conversa hoje, e acho que vamos voltar então, eu obviamente vou falar muito no macro, mas quando nós estamos aí a partir do início do trimestre, do terceiro trimestre do ano passado, segundo semestre do ano passado, quase um ano atrás, nós já estávamos com preços bastante altos em fertilizantes, resultado de uma série de crises que se iniciam e quando a última crise que eclode ali foi a crise de gás natural, né, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, onde os preços praticamente triplicam aí em questão de 2, 3 meses, aí a partir de março, abril, eles triplicam. E essa crise estoura para valer ali por volta de setembro do ano passado, pressionando muito, principalmente o nitrogenado, que estoura, sobe na vertical, na época acho que 40%, 50% em um mês. E acaba levando também o fosfatado, porque evidentemente você para produzir fosfatado também precisa de amônia, né? E acaba que impacta todo o complexo NPK. E aí, isso aí é deteriorado ainda mais com a China, a partir de outubro, impondo restrições para exportação. Vocês sabem que a China é o maior produtor e o maior exportador mundial de fósforo, né, de fosfatados, e é grande exportador de ureia, né? Principalmente para a Índia ali do lado, mas a Índia é imenso consumidor, então, por vasocomunicação, o posicionamento da China ajuda muito ao suprir a Índia e fazer sobrar material para o lado de cá do mundo, né? Então, a China começa a impor restrições às suas exportações a partir de outubro. Ela vinha tentando isso desde maio, mas em outubro ela efetiva isso. Tudo isso ano passado. E um mês depois, em novembro, é a vez da Rússia. Ainda não tinha guerra, não tínhamos nenhum problema. E a Rússia também impõe restrições à exportação de nitrogenados e de fosfatados, não de potássio. Ela faz isso em finalzinho de novembro, tá? Então, a situação já era bem tensa, e essas duas atitudes conturbam ainda mais, faz os preços seguirem subindo. Em dezembro, os Estados Unidos, aí até interessante, não dá para dizer que é um erro estratégico, mas os Estados Unidos, que já havia imposto sanções econômicas, mas light, né, bem leves, contra a Bielorrússia em agosto anterior, né, em agosto do ano passado. Naquele momento ele tinha sancionado a Belaruskali, que é um grande produtor, é um imenso produtor na Bielorrússia, mas exporta muito pouco, exporta uns 10% da capacidade, do volume da Bielorrússia. E o grande exportador é a BPC, que é a Belarusian Potash Company. E a BPC, então, quando chega em dezembro, aí os Estados Unidos impõem sanções econômicas contra a BPC. Naquele momento já havia uma certa movimentação de tropas, olhando em retrospectiva, né,
ali na fronteira da Rússia com a Ucrânia, mas eu imagino que os estrategistas americanos não se atentaram, não estavam considerando a hipótese de termos uma guerra, e uma guerra como está acontecendo, que já estamos em guerra há mais de 3 meses, e aparentemente seguirá longa. Então, se tivesse se atentado a isso, eu acho que os Estados Unidos não teria imposto sanções econômicas contra a BPC em dezembro agora passado, né? Bom, mas isso então piorou o cenário mais uma vez, os preços não paravam de subir, e aí, por fim, em finalzinho de fevereiro, até alguém da mídia me perguntou: Marcelo, então a guerra da Rússia com a Ucrânia foi a cereja no bolo? Eu falei: não é a cereja no bolo, foi um elefante sentando em cima do bolo, né? Porque a Rússia é o maior exportador mundial do NPK, se você pega o complexo como um todo, e aí foi um problemaço, né? Então, essa em retrospectiva é o que aconteceu. Quando a gente chega, então, em final de fevereiro, estoura a guerra, em um mês a partir daí, portanto, final de março, os preços da ureia, do MAP, do KCl estão no ponto mais alto desde sempre, inclusive ultrapassando um pouco os preços onde nós tínhamos chegado em 2008, exceção feita ao fósforo. Fósforo nós ficamos $60 abaixo de onde nós chegamos em 2008, no MAP, né? E a partir daí, o que acontece? Considerando toda essa situação, você teve uma deterioração muito forte das relações de troca com as principais culturas, inclusive com grãos, e apesar de grãos também estarem a preços altos, a relação de troca ficou péssima. E você teve nos Estados Unidos, a gente já vinha conversando, e até aqui na sua TV, né, na sua YouTube, vimos que nós íamos ter destruição de demanda nos Estados Unidos, falamos isso várias vezes, e de fato se concretizou, né? Estados Unidos está fazendo cortes na aplicação, dá para ver pelas estatísticas de importação de julho do ano passado até abril desse ano, agosto do ano passado, quando começa o ano agrícola americano, até abril, a importação de potássio caiu 40%, que é exatamente na nossa maneira de ver, os Estados Unidos não produz muito potássio internamente, produz, vamos dizer, a Mosaic é imenso produtor, mas no Canadá. Então, a maior parte realmente é importado nos Estados Unidos, assim como no Brasil. E com uma queda de 40%, para mim, isso significa um corte nas aplicações de 40%, na demanda, né? E isso é o mesmo corte que ocorreu em 2008 também. E no fósforo também a gente vê uma queda de importação de praticamente 30% nesse período também, de agosto do ano passado a abril desse ano. Mas como a produção local americana é muito grande, não dá para afirmar que isso é corte de produção, né? Agora, o Brasil, ao mesmo tempo, nós não estamos aplicando ainda, nós vamos aplicar a partir de setembro, né? Principalmente na safra-verão. Mas as compras, dá para ver claramente que todo mundo, por essa mesma situação que aconteceu e que o americano cortou as aplicações, aqui no Brasil também, as compras estão sido menores, né? Nós estamos fazendo compras aí de 20% a 30% mais baixas para uma aplicação de 20% a 30% menores que as do ano passado, né? Então, de certo modo, isso faz com que oferta encontre demanda, e isto causou portanto, um alívio na pressão dos preços, os preços começam a ceder. Além disso tudo também, você teve, que são fatores pontuais, você teve uma importação efetiva de janeiro a março, nós estávamos 40%, por exemplo, atrasados nas importações de fósforo, de MAP. Nós estávamos 40% atrás do que estávamos no ano passado. Em abril, nós importamos o dobro do que importamos no ano passado. E em maio, novamente o dobro. Então, isso que nós estávamos 40% atrasados até final de março, agora nós estamos 10% adiantados, ou seja, nós já importamos 10% a mais do que importamos de janeiro a maio do ano passado. Mas, Marcelo... Obviamente, isso vai aliviando as tensões e os preços estão cedendo. Mas será que o produtor brasileiro, como é que a gente está de suprimento, principalmente potássio, não é?
até o final do ano, se há essa redução de importação, de compra, do KCl principalmente. Então, porque a demanda pontos. está baixo, ou, vamos dizer, há uma preocupação sobre suprimentos para essa safra de verão que vai estar entrando aí daqui a alguns meses? Ou Já não? não mais, já não mais, Nelson. Essa situação foi ultrapassada e controlada. Eu acredito que parte importante da solução foi essa redução do volume de compra, porque nós fazemos essa nossa pesquisa uma vez a cada 3 meses para ver quanto já se negociou dos fertilizantes. E nós acabamos de identificar em final de maio que nós agora estamos na mesma posição que estávamos em final de maio do ano passado. Nós já compramos 60%, 61% das necessidades para a safra verão. Tá? E nessa pesquisa, da maneira como ela é feita, o máximo que dá para comprar, se todo mundo respondeu, eu comprei tudo, vai dar 87,5%. Então, 60% é bastante, deve faltar aí uns 20% de compra. Tá? E isso é meio que para o Brasil como um todo. Mas em fevereiro, que foi a pesquisa anterior, nós estávamos muito atrasados. Muito atrasados. Faltava, se eu não estou enganado, nós tínhamos comprado só 30%, então faltava um volume grande para comprar, comparado com o ano passado, que estava já adiantado. Então, houve uma recuperação dessa situação. Agora, então, de novo, eu acho que parte importante para essa ponto onde agora é muito improvável que haja qualquer falta de fertilizantes, é que, por um lado, diminuiu-se a compra, a história do uso racional ou da destruição de demanda, como você quiser colocar a palavra. Mas o fato é que as relações de troca estavam péssimas, havia um risco iminente de faltar produto, comprou-se menos, até para garantir que ia ter, e pronto, a oferta está encontrando demanda. Em paralelo, tivemos muita importação, entrou bastante importação, e agora estamos numa posição confortável. Tá? Então, no potássio também. Apesar da Bielorrússia estar com as exportações praticamente interrompidas, zero de exportação, anunciado pelo próprio embaixador da Bielorrússia algumas vezes na mídia brasileira. Apesar disso, e eles são responsáveis por 20% da produção mundial e da nossa importação, nós estamos muito tranquilos. O nosso potássio também, nós já importamos, eu não me lembro o número exato agora, mas é coisa assim, mais de 15% a mais do que o ano passado até agora. Então, a situação está sob controle. Inclusive, agora, o que está acontecendo? Os preços estão cedendo. É isso que eu ia te perguntar, né, Marcelo? Os preços continuam altos, mas tem oscilações, ou estão cedendo. O que é de se esperar? Né? O que você pode nos falar sobre isso? Principalmente, né, há regiões do país que, pelo menos, eu não sou técnico dessa área, mas o que a gente ouve muito, principalmente mais aqui para o sul, em alguns locais, que fala, não, o pessoal está esperando para comprar mais próximo da safra para ver o que vai acontecer. Quer dizer, o que pode se esperar até o final, vamos dizer, até a safra, até o plantio, que acha realmente os preços cedam de uma maneira consistente? Então, o preço do nitrogenado está despencando. Nos Estados Unidos já caiu 55% desde final de março até agora, até hoje. Caiu 55%. O preço da ureia no Brasil caiu cerca de 40%, que é bastante também. Agora, o fósforo e o potássio caíram menos, mas eles já estão no movimento de queda. Eu acho que o fósforo pode cair um pouco mais, o potássio tende a cair menos. Tudo que acontece no potássio é mais devagar, mais lento e mais longo, pela própria estrutura do mercado. Agora, o que acontece aí, Nelson? Outro ponto que você colocou na tua pergunta mas aqui no Sul nós talvez, nós estávamos conversando antes, eu acho que ainda falta muita coisa para comprar. Na verdade, meio que o Brasil como um todo, como eu te falei, está bem coerente e mais ou menos todo mundo na mesma página. Estamos aí com cerca de 60% já comprado, mas 60% no universo de 87,5%. Quer dizer, eu acho que falta comprar uns 20%, 25%.
E é mais ou menos onde nós estávamos no ano passado, nesse momento. Agora, evidentemente, o produtor rural está com uma série de problemas. Por quê? Porque o preço do fertilizante está muito alto. Nós viemos de 2 safras complexas, nós tivemos uma safrinha péssima ano passado, principalmente aí no sul, um desastre, mas também em algumas áreas do centro-oeste também ruins. Depois, mesmo a safra verão também foi problemática, né? Quer dizer, nós tivemos aí problemas, né? Na hora que foi aí a colheita, foi complicado, deu perdas. Então, isso aí preocupa e descapitaliza um pouco o produtor rural. Em sentido inverso, o fertilizante está caríssimo, caríssimo, é um investimento e tanto, né? Então, isso atrapalha a compra, né? E isso é verdade, isso tá impactando o mercado, né? Mas Mas, eu acho que tem Marcelo, esses pontos aí. sim, e aí a relação de troca, que nem você falou, porque os preços continuam, vamos dizer, das commodities altas, o preço continua alto, né, da maior parte das commodities agrícolas, mas como é que está essa relação de troca e como é que fica nessa situação que nós estamos vivendo, não é? Porque qual é a expectativa que você teria Então, em as relação a isso? relações, as relações de troca estiveram péssimas, péssimas. No caso de ureia, nós chegamos a falar em 56 sacas de milho para comprar 1 tonelada de ureia há alguns meses atrás. E depois, agora, nós já estamos aí falando perto da média dos últimos 5 anos, ou seja, algo perto de 26 sacas de milho para comprar 1 tonelada de ureia. Isso no Porto de Paranaguá, mas mais ou menos, vamos dizer, esse número vale para o Porto de Paranaguá. Mas a tendência é semelhante no país todo. Os números das sacas podem ser diferentes, mas o recuo tem a mesma proporção, né? E então, para a safrinha, está num momento adequado, né? Agora, os preços não param de cair. Então, cada semana que você pode esperar é melhor porque o preço está caindo mais. Está caindo $50 por semana. É uma barbaridade. Agora, os outros produtos, se você pega o fósforo, por exemplo, se pegar o MAP para a soja, a relação de troca melhorou, mas não tanto quanto ureia, que já está praticamente na média dos últimos 5 anos. O MAP ainda está uma relação de troca pior do que a média, mas muito melhor do que esteve, né? E, por outro lado, o potássio não, porque o potássio foi o que menos caiu. Então, o potássio é o que está com a pior relação de troca. Realmente, ele está com a relação de troca muito ruim ainda. Olhando um pouco para o futuro, né? Para o ano que vem, e mesmo para esse ano, assim, quer dizer que aparentemente quem puder esperar, pelo menos a fotografia de hoje, é que vai valer a pena esperar para comprar o mais próximo possível do plantio, se tudo se confirmar nas suas previsões, né, pela foto de hoje. Sim. Agora, e para o ano que vem, né, já tem gente comprando para problemas do futuro. Como é que você vê que pode estruturar para o futuro? Ok. Bom, vou dividir a tua pergunta em este ano e depois o ano que vem. Para esse Perfeito. ano, eu tenho um perfil muito conservador, mas eu acho, a gente nunca recomenda o pessoal ficar esperando para comprar lá na última hora, a menos que seja um volume muito pequeno, né? Se você é um pequeno produtor rural, pode ser. Porque sempre dá um logístico lá na ponta, Nelson. Todo ano dá um logístico. Ah, mas está faltando, não tem aqui. A gente fala, não, mas está faltando, é pontual, daqui uma semana vai ter, chega e tal, papá. Esse ano, de repente, a situação pode ser até mais complicada. Nós estamos aí numa discussão de diesel, de combustível eterna, né? E não para essa discussão. A situação é complicada, o petróleo não para de subir, né? As outras commodities estão caindo, mas o petróleo está subindo. Estamos agora, o governo está tomando uma providência importante aí com redução de impostos, de ICMS, ou limitação, pelo menos, do teto de ICMS.
Mas o petróleo está subindo, então é uma luta inglória, muito difícil. E a Argentina, aparentemente, está na iminência de ter uma crise de diesel. Né? Então, por que eu digo isso? Né? Não estamos aqui para falar do diesel, eu não sou experto nisso, não tenho muito como opinar. Eu quero dizer o seguinte, nós sempre temos um logístico lá na ponta, e você vai deixar para comprar lá na ponta, de repente você vai ter outros problemas ainda, eu não acho que seja o mais adequado. Tá? Os preços já cederam, principalmente no fósforo, menos no potássio. Daqui até setembro, no fósforo, a gente acha que pode cair um pouco mais. A gente até está falando, olha, vai aguardando um pouquinho, porque cada semana que cai é um pouco mais melhor. Né? Ao potássio, a gente vê uma chance menor de queda, porque o Brasil estava com um basis, que a gente chama, estavam com um prêmio sobre o mercado internacional muito grande. A gente chegou a pagar $200 a mais do que o preço do mesmo produto FOB Vancouver, que é o maior porto exportador para a gente. Ora, o frete é uns $70, então nós estávamos aí com 130 a mais de prêmio só, que a gente estava pagando. Então, até foi muito interessante, porque como exatamente no começo do programa a gente estava falando que houve uma redução nas compras, no volume de compra, vamos dizer, relacionado a um corte que deve haver aí lá na frente, em setembro, na aplicação. Então, o que aconteceu? E como, de repente, o mercado estava estocado, e daí o pessoal começou a ver a ureia derreter e ficou com medo que isso aí possa impactar o resto do complexo, NPK, nós começamos a ver, foi um movimento inverso. Em vez do preço vir lá de fora para o porto e do porto para o interior, foi o contrário. Começou a ter uma queda de preço no interior, que acabou impactando as compras no porto, porque o pessoal lá fora queria vender, falava, mas eu só vou comprar agora mais baixo, porque o preço está caindo aqui. Aí o pessoal foi diminuindo o preço, custo e frete. Mas ao diminuir esse preço, custo e frete, eles estavam diminuindo esses $130 a mais, esse prêmio extra que nós estávamos pagando. Né? E agora, nós mais ou menos chegamos perto do frete. Então, agora, vamos dizer, a possibilidade de queda em potássio é bem menor. Tá? Pode acontecer, mas vai ser bem menor. Né? Então, essa é um pouco aí do quadro. Agora, então, tendo posto tudo isso aí, o que eu te diria, é muito importante lembrar disso aí, contextualizar de novo. Quer dizer, as crises ainda estão aí, ou seja, a China ainda continua dizendo que ela pretende restringir exportações até o final do ano. Os rumores são esses, que ela vai restringir exportação até o final do ano. Portanto, essa crise está aí. É o maior exportador de fósforo. Está dizendo que vai restringir até o final do ano. Depois, você pega a guerra, Rússia com Ucrânia, também está ali. Tudo bem, saiu da primeira página do jornal, se você quiser ler alguma coisa, tem que procurar lá no meio do jornal para achar alguma coisa, mas a crise está lá, há um problema. Os navios estão vindo com muito volume para o Brasil, agora o line-up está bem grande, a situação está quase se normalizando, mas há uma guerra, é sempre um problema ali, um ponto de risco, né? De atenção, né? De tensão e de atenção. E a Bielorrússia, como eu também já mencionei, até agora está exportando zero. Ela tem alguns planos B muito bons, mas ela, por enquanto, está exportando zero. Né? Então, apesar desses problemas, os preços estão caindo, as relações de troca melhoraram, a gente já conversou, e eu acho que, inclusive, pode haver a situação que é capaz de haver um repique de compra, porque a situação é outra. Agora, o mercado está estocado, está tranquilo. Né? Então, pode ser até que haja um repique de compra. Mais um motivo para não esperar para deixar para comprar lá na ponta, lá no finalzinho, porque pode levar um susto. Tá? Não estou dizendo vai levar um susto, está tudo sob controle agora, mas pode levar um susto. Né? E na segunda parte da resposta, com relação ao que fazer para o ano que vem, né, 2023, quer dizer, você sabe que o produtor brasileiro costuma antecipar, ele vinha desde 2019 antecipando cada vez um volume maior e com mais antecedência, era um movimento muito nítido. Muitas vezes as pessoas me perguntam aí na mídia, sempre me perguntam, Marcelo, a melhor estratégia é sempre antecipar. Não, não é a melhor estratégia sempre antecipar. A melhor estratégia é comprar na hora correta.
de tendência de preço, digamos, nesse sentido. Né? Quando faz sentido comprar, né? Essa é a melhor estratégia de compra. Não necessariamente antecipar. Agora, nesse momento, se o cara fala, não, mas então se agora começou a ficar bom para já comprar para essa safra, já vou comprar para a próxima, do ano que vem. Eu acho que é um erro bem grande, porque, como eu dizia, apesar dos preços estarem cedendo, as crises ainda estão aí latentes. Se nós olharmos isso para o ano que vem, eu vejo essas crises se acomodando. Quer dizer, a China, em algum momento, tudo bem, vai ver que ela vai seguir restringindo exportações esse ano, mas o ano que vem ela deve voltar ao mercado, é mais provável, né? A guerra da Rússia com a Bielorrússia, também há uma chance maior que até o final do ano tenha se acomodado, que acabe isso, se Deus quiser. A Bielorrússia deve ou tirar as sanções, os Estados Unidos tira as sanções dela, porque o mundo está precisando, se faz algum acordo ali, quem sabe, surgiu um rumor que a Bielorrússia ia permitir tirar os grãos da Ucrânia, que é um problemaço agora, através de via ferroviária, cruzando toda a Bielorrússia até chegar nos portos do Mar Báltico, e daí exportar, né? Então, aparentemente, havia um rumor de que a Bielorrússia estava negociando isso com os Estados Unidos. Falar, olha, então eu deixo passar aqui, passa tudo ferroviário por aqui, tem uma linha de trem ali, exporta tudo e eu, em compensação, você tira a sanção econômica. Era ótimo, realmente. Era uma boa maneira dos Estados Unidos voltar atrás. Ele não pode voltar atrás sem uma boa desculpa. Era uma boa maneira, eu acho, né? Mas, enfim, isso por enquanto não está ocorrendo e tem outros planos B bons da Bielorrússia. Então, também é de se esperar que até o ano que vem a gente possa contar, a chance da gente poder contar com mais 20% de potássio da Bielorrússia é grande também. Então, pondo tudo isso na balança, o que acontece? Se para esse ano nós já estamos numa situação mais acomodada, né, mais adequada do que estivemos, já melhorou, potássio pouco, ureia está bastante melhor e fósforo está melhor, mas para o ano que vem, isso deve estar melhor ainda. Então, eu acho que nós estamos entrando, depois de 1 ano e meio, 2 anos de ciclo de alta, eu acho que nós estamos agora entrando num ciclo de baixa, um canal de baixa, né? Um canal de baixa não significa que os preços só caem, que é uma reta vertical para baixo, não é isso. Mas os preços cedem e daí, em determinado momento, eles vão subir. Mas quando ele subir, o pico de preço é mais baixo que o pico de preço anterior. E daí ele vai cair. E o vale de preço dele possivelmente vai ser mais profundo que o vale de preço do ciclo anterior. Então, e com isso você vai sempre baixando um pouquinho mais de cada vez, né? Na nossa opinião, é isso que vai acontecer em 23, 24. Portanto, não é recomendável começar a considerar antecipações de compra para 23 e 24. Marcelo, muito obrigado. Nós estamos terminando aqui, mas antes do término, né, você teria alguma consideração final a fazer, de uma forma geral, do que você consegue ver hoje? Eu acho que nós vamos ter um mercado ainda muito volátil, né? A ureia, por exemplo, eu mencionava, nós já caímos no Brasil 40%, nos Estados Unidos 55%, mas esse mercado vai voltar. Em algum momento, daqui a 1, 2 meses, nós vamos ter os 3 maiores players importadores no mercado, Brasil, Índia e Estados Unidos. Aí, a partir de agosto, final de agosto, os 3 vão estar juntos lá. Então, os preços sobem no segundo semestre, e, de novo, vai subir forte porque a volatilidade é muito grande, né? O fósforo está com uma volatilidade já um pouco menor que a ureia, mas está caindo, e o potássio menos, como a gente falou. Enfim, é um momento delicado e tem que realmente tomar bastante cuidado para efetuar as compras. Como eu estava falando, eu acho que é muito importante comprar olhando tendência de preço, né? E não fazer uma antecipação muito longa para o ano que vem, como estava dizendo agora, né? Isso é algo que a gente deve evitar. Eu não estou recomendando a ninguém fazer compras. Quer dizer, para safrinha, nós estamos muito perto, mas para a safra verão do ano que vem está muito longe ainda. Marcelo, em meu nome, em nome de milhares de pessoas que vão assistir essa excelente participação sua aqui no canal Adubos e Adubações, agradecemos imensamente e um enorme abraço.
Até a próxima, Marcelo. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Nelson, e fico à disposição aqui. Um abraço a todo mundo.